Estamos aqui com Salatiel Elias de Oliveira, o Salá, secretário municipal de Educação e Cultura de Apiacá. Salatiel, seja bem-vindo. Bom dia. Vamos falar um pouco do seu currículo escolar. Não sei se é essa palavra certa, né? Você é um cara cheio de currículo, né? Mas não vamos falar todos, não. Não, né? Não vamos falar todos. Poxa, eu queria tanto falar todos. Não pode falar todos, que nós vamos ficar o tempo todo aqui falando sobre essa parte. Sim. Fala sobre aquelas que são mais importantes, que te capacitou para te qualificar como profissional na educação. Eu sou pedagogo de formação. A minha primeira graduação foi pedagogia. Então, em linhas rápidas, hoje eu tenho 4 graduações, 7 pós, eu tenho 2 mestrados e 1 doutorado, e agora no dia 21 de maio, e mês passado, né, nós passamos num processo seletivo para um curso de pós-doutorado nos Estados Unidos, né, em Orlando. Então já estou fazendo, hoje está sendo online, né, e fazendo parte dessa gama de conhecimento, né, é muito bacana. E o que emociona bastante, já que você perguntou a respeito da qualificação profissional, é lembrar dos meus pais, né? Eu vim numa família bem simples, sou de Bom Jesus do Norte, hoje em Apiacá, mas entender que a gente chegou numa graduação dessa, saindo da família de onde nós viemos, é só Deus, não tem outra explicação, não. Vamos lá para a educação. Vamos para a educação. Pandemia. 2020. Muda tudo. Todo planejamento desfeito. Sim. Como foi o ano de 2020 na educação em Apiacá? Vale começar, e aí todo educador que me ouve, diretores, pedagogos, coordenadores, todo mundo entende, e as pessoas que têm filho na escola entendem isso aqui, ó, né? Estou mostrando para você aí, as redes sociais também vão poder olhar isso aqui. Isso aqui é um calendário. E esse calendário escolar aqui é o de 2021. Mas eu tenho aqui também o de 2020. Esse de 2020, especificamente no dia 16 de março, às 4 horas da tarde de 2020, nós recebemos a seguinte orientação: fechem as escolas. Dói, né? E aí, eu não fechei a escola. Nós fomos direto para a promotoria de Apiacá. Conversamos com o prefeito da cidade, fizemos uma reunião com alguns secretários e, junto com a equipe pedagógica, e nós partimos para o Ministério Público. O que fazer naquele momento? Era 16, mais ou menos 4 horas da tarde, no dia 16 de março de 2020. Nós fomos na promotoria e a ordem era fechar a escola. Mas por quanto tempo? Quantos dias? O que nós iríamos fazer no dia seguinte? Ninguém sabia. E aí, conversando com o promotor, ele perguntou para mim assim, a pergunta que eu fui fazer, ele me perguntou: quantos dias você acha que deve parar? Eu falei: olha, vamos fechar essa semana, já que tem que fechar, que era uma segunda-feira, 16 de março. Vamos fechar essa semana por 7 dias. Então pegaria de segunda até a segunda seguinte. Quando chegou na segunda seguinte, aí foi lavrada uma sentença, nós fechamos de acordo com o documento, foi emitido portarias, né, junto com a portaria do Estado, mas tudo assim, sem muita base. O que nós vamos fazer? E aí nós ficamos do dia 17 de março até o dia 18 de maio sem saber o que fazer. Porque amanhã volta, depois da manhã volta, só que não voltou. E aí pegamos uma primeira semana de 7 dias, uma segunda de 7, depois mais 15, e aí começou a dobrar, 30. E depois ficou indefinido e chegamos até dezembro. O que a lei federal fez? O que o MEC fez? Ele alterou a lei dizendo que nós iríamos ter que cumprir uma carga horária, porém a obrigatoriedade da presença não era possível. E aí começaram então a emissão das atividades. Em Apiacá, nós emitimos 264 mil cópias de atividade no ano de 2020. Quantos? 264 mil cópias, 264 mil folhas foram impressas no ano de 2020 para distribuição todas as semanas para cada criança.
E aí os pais iam à escola, apanhavam aquele material, fazia, e aí começou uma dinâmica que era totalmente diferente. E aí alguns municípios começaram com atividades no computador, entregando, diversificando, fazendo várias atividades. E isso aí chegou no final do ano, aonde nós tivemos que fazer um repensar, refletir sobre tudo isso e pensar o seguinte: como será 2021? Porque a pandemia estava lá, estava instalado, estava ali à nossa frente, a gente não sabia realmente o que fazer, na verdade o país não sabia o que fazer, não era, esse não saber o que fazer não era uma exclusividade de Apiacá. E aí o prefeito atuante em cima e exigindo coisas, ajudando, indo atrás, né, fortalecendo o sistema de educação para que a gente pudesse vencer as etapas. Então, na verdade, 2020 foi um ano de repensar a educação. O que fazer para os próximos anos? E aí chegamos em 2021. Aí chegam os projetos. E aí começam a aparecer projetos. E o cara que não gosta de projeto, que é você. Né? Não, pouca coisa, né? E aí, paralelo a isso, aparece a questão da cultura, né, que a gente entrou nela com força, e não esquecendo das ações da educação, porque era tudo muito novo. A nossa formação pedagógica não incluía uma disciplina chamada pandemia. A nossa formação pedagógica não incluía uma atividade dizendo assim, olha, 1 hora vocês vão parar. Não incluía isso. E aí nós não sabíamos como fazer. Mas não era a Piacá que não sabia, não. Era o mundo que não sabia o que fazer. Né? E aí envolvia questões políticas, envolvia uma série de situações. E no meio de tudo isso, ainda vem uma eleição. Né? Que aí entra o processo eleitoral, você sabe muito bem como é que funciona isso, e essa dinâmica, né, vai envolvendo a sociedade. O povo gosta de uma eleição, gosta de uma política, né? E aí a gente tem que administrar um projeto cultural grande, um sistema de educação que precisa evoluir. E aí nós começamos, fomos trabalhando, evoluindo, crescendo junto com a nossa equipe. Hoje a nossa equipe não é tão grande em Apiacá, é proporcional, claro, ao município, mas fica aí de forma de agradecimento a todos aqueles que fazem parte desse trabalho lá em Apiacá e que se doam, na verdade, nessa dinâmica para o crescimento da nossa educação no município de Apiacá. Sim. E, no caso, o que nós vamos caminhar aqui? Então, nós paramos com a questão em 2020, né, com a pandemia, encerramos o ano letivo, a pandemia continuou, e aí a pergunta era, o que fazer para 2021? Como é que seria essa dinâmica para 2021? Então, calendários foram alterados, a dinâmica da escola foi mudada, né? Eu não podia mais receber a criança dentro da escola e com muito cuidado e zelo com a questão dos profissionais, né? E aí, enquanto profissionais, eu registro aqui algumas pessoas que fazem parte da nossa equipe e que se doam todos os dias para tal, como a ex-secretária Ediane, que trabalha comigo no setor. Normalmente um secretário, quando entra, né, quem saiu não quer ficar mais, lá foi o contrário, eu entrei, mas a secretária continua, a ex-secretária continua com a gente, é uma professora efetiva do município. Tem uma mulher lá que é fantástica, que chama Elizabeth, ela sabe de tudo, conhece tudo e entende de tudo, né, e está com a gente, é isso que é bacana. Podia ter saído, mas quer continuar. Isso é muito bom, né? Temos uma equipe lá que eu preciso falar do Ronilson, do transporte escolar, que a gente passa aperto, né? Por conta dessa dinâmica do andar agora. Nós estamos falando da Dalge da Merenda, todo mundo conhece, é uma figura ilustre. A Leidiane que está com a gente, a Lilian, a Brenda, a Dona Amélia, a Maria Helena, são pessoas... A Consuelo, né, está lá com a gente dentro da secretaria. E por que não dizer Rosane da Educação Infantil? E por que não falar das nossas diretoras que se dedicam? Leia, no Maria de Lourdes, Cláudia, no Maria de Lourdes, Josimara na creche, Lia na Casinha Feliz, e agora Juraci na Zona Rural, Ivanete também na Zona Rural em Bom Sucesso, e Juraci no Valdir Monteiro. Então, é uma equipe pequena, mas com uma vontade a mais de fazer alguma coisa por essa educação. E as voltas às aulas? Como que está a previsão disso? E aí, para voltar às aulas, a nossa previsão é no dia 5 de julho.
né? Daqui a uma semana e um pouquinho. Mas para chegar a isso, a voltar às aulas, nós tivemos uma dinâmica muito severa. De que forma? Fizemos um calendário para 2021. Começamos nesse calendário, porém, nós já fizemos uma licitação, que não é fácil, com os EPIs, para que eu pudesse receber essa criança, esse profissional da educação, para que ele pudesse se sentir seguro e a família se sentir segura. Então, nós fizemos um levantamento com todas as crianças no último dia 21, com todas as famílias, para que pudesse se envolver e dizer para nós qual seria a dinâmica que eles aceitariam para esse retorno às aulas. Então, ele precisava estar autorizando essa criança a voltar. Mas para ela voltar, ele tinha que entender que ele não está sozinho. Então, nós fizemos um comunicado dizendo para ele que nós iríamos voltar. Esse é o ensino híbrido? Esse está sendo o ensino híbrido, né? Então, nós estamos até então com a entrega da atividade. Essa atividade, ela não vai parar mais, ela vai continuar. Nós preparamos 2 plataformas para Piacá. Isso é novidade, primeira mão, tá? Dizendo aqui no Top Sertanejo, tá vendo, Marcelo? Então, nós temos 2 plataformas de ensino. Uma para educação infantil. Segunda, nós vamos usar a plataforma do 1º ao 9º ano, ou no 1º e 2º segmento do ensino fundamental, que é o mais conhecido, uma expressão mais conhecida. Essa plataforma, o aluno vai entrar, ele terá lá o nomezinho dele, do profissional, da turma que ele estuda, do professor, ele tem um acesso e tem uma senha. A atividade vai estar lá. Mas vamos imaginar que essa criança está num ponto que não tem internet, difícil acesso, ou ela não tem um equipamento capaz de acessar essa plataforma. Então a atividade continuará sendo impressa, porque a nossa obrigação é atender a todos. Então nós estamos com a plataforma da educação infantil, que é espetacular, porque hoje a Piacá faz isso. Nós somos o município modelo em relação à educação infantil. E eu digo por quê. Nós estamos entregando hoje materiais impressos para aluno de 2 anos. É um kit que se entrega. Então esse aluno hoje, ele já recebeu em 2021 o kit dele. Que bonito o kit, hein? Não, 2 anos, entendeu? Então aqui é um material impresso. Nós estamos diminuindo. Lembra que eu falei um número de 264 mil cópias? Esse ano nós vamos cair muito. Não tem um valor total do ASE, mas esse ano nós vamos cair muito. Por quê? Educação infantil com livro impresso. Aí você vai dizer assim, é só por 2 anos? Não. Por de 3, por de 4, por de 5. E aí, esse kit aqui é o kit de 2 anos. Mas o kit de 2 anos, ele amplia muito. Por quê? No de 3 ele recebe, no de 4 ele recebe, e no de 5 ele ganha um kit desse. Esse é o kit de 5 anos. Então ele vai apanhar esse kit de 5 anos, e o que tem dentro dele? Todo o kit, independente do ano, ele tem uma agenda, onde é controlado todas as atividades dele. Essa agenda tem todas as orientações da Secretaria Municipal de Educação de Apiacá. Quem criou essas agendas? Não, a agenda é uma agenda comum, só que nós adaptamos para que pudéssemos entregar, para que o professor pudesse no caso ter dos acesso. kits, né? Quem criou os kits? O kit foi testado a partir de 2018, 17 para 18, e aí eu assumo. Aí nós ampliamos, porque o primeiro teste era para aluno de 3 anos. Nós ampliamos, começando de 6 meses, agora para 2 anos, até chegar a 5. Então hoje, toda a educação infantil está com o livro em mãos, tá? E aqui estão, por exemplo, 5 anos, ó. Aqui, ó. Esse kit aqui é o kit que nós utilizamos. No Espírito Santo, nós somos a única cidade que oferece esse material. E aí eu fui conversar com o dono da empresa. Ele disse para mim que não tem interesse em comercializar isso para os municípios, porque ele está tão envolvido com as escolas particulares. E aí eu falei, mas eu insisti, eu chorei, né? Eu fiz aquela festa com ele e tal, e ele me autorizou. Sabe o que nós conseguimos fazer agora? Esse mesmo kit, que é o kit da educação infantil, no nosso caso, de 2 a 5 anos,
nós conseguimos uma parceria com ele. Ele repassou para nós a plataforma do Construir, para que todas as nossas crianças, além do kit, tivessem também uma plataforma de educação infantil. É de emocionar, sabe? Para uma cidade pequena, né? Para com vontade de fazer, uma equipe pequena, mas também com vontade de fazer. E aí hoje, todas as nossas crianças do primeiro ao nono ano estão com o livro em mãos. Tá? E a comunidade Apiacá que consome esse produto tem valorizado essa dinâmica? Muito, 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 porque quem tem filho sabe o que é isso. Meu pai sempre dizia, se você agrada, se você conquista o filho, você conquista a família. Sem dúvida. Sem dúvida. Falei a verdade? Meu pai estava certo? Sim. Então, o nosso objetivo não é conquistar o filho, é conquistar a sociedade. É fazer algo mais. Então, se eu posso entregar... Ah, e detalhe, esse material aqui é um material de escola particular. Sabe quanto custa para esse pai pagar nas nossas escolas? Nada. É claro que ele está pagando pelos impostos que ele contribui, né? Porque ele mora na cidade. Mas esse material que está aqui, ele não paga nenhum honorário, ele não paga nada à escola. Se alguém cobrar alguma coisa em algum lugar, está errado, tá? No caso de Apiacá. Isso aqui ele recebe o material inteiramente grátis. E esse material aqui não é verba repassada nem pelo Estado e nem pela federação. Isso aqui é recurso próprio. Isso aqui é o município que investe. Então o prefeito Fabrício tem defendido muito isso. Quando chega no mês de setembro, ele pergunta assim, já encomendou o livro do ano que vem? Isso aqui não é para balela, não. São as nossas reuniões. As nossas reuniões desse nível. Já encomendou o livro do ano que vem? Por quê? Quando chegar em novembro, eu já tenho que ter o quantitativo de livro para o ano seguinte. Ah, mas peraí, você está em pandemia. No nosso caso, a pandemia não parou a nossa dinâmica de trabalho. Ela ampliou muito mais. Então, se nós tínhamos o material impresso, ele continua, né, com as atividades. Com o livro, ele recebe o roteiro para ele trabalhar. E agora com as plataformas, tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental 1 e 2. Para o ensino fundamental 1 e 2, a parceria é feita com o governo federal, que os livros didáticos vêm para o município, né? E aí são repassados para os nossos alunos. Então hoje, nós temos 7 unidades de ensino, a educação infantil em todo o município, a dinâmica, nós estamos lá agora com reforma de escolas, Santa Fé ficou bonita, Valdir Monteiro estamos terminando, estamos partindo para Bom Sucesso, daqui uns dias vamos estar em Taquarussu, que é a Pascoal Astolfo, plantas de outras unidades estão prontas. Então, assim, a coisa não parou. Tá? Falando, eu estava até para te perguntar Sim. sobre a quantidade, né, de alunos dentro da cidade e da zona rural. Qual o número desse público? Meio. Então nós temos... A pandemia, né, trouxe essa dinâmica, como atender esse público. Então, lá, mas né? aí o nosso público está sendo atendido, né? Sim. Então, toda segunda-feira, o nosso primeiro carro sai às 10 para 6 da manhã da Secretaria Municipal de Educação, com todo equipamento para atender todas as crianças da zona rural. Então, aonde tiver, não importa qual seja, tem direito ao material, tá? Indistintamente. E nós estamos sempre enviando uma cartinha para o pai, uma mensagem para o pai, junto à atividade, incentivando a ele a não parar, a não estagnar. Por quê? Porque isso fará toda a diferença. A educação é o caminho. A educação é o caminho. Nenhum país do mundo, nenhuma cidade, seja ela pequena ou grande, cresceu e se evoluiu. Ah, mas nós temos bons não sei o quê, grandes projetos. Se não tem educação, amigo, não adianta. É isso que vai fazer a diferença. E, infelizmente, essa demanda da educação vem no Brasil, não conheço lá fora, sim, mas no Brasil vem sendo empurrado de uma determinada forma que a gente que é leigo no assunto, a gente fica meio perdido, né? Nessa dinâmica do ensino. Sim. Porque existem muitas teorias
que a gente fica um pouco, né, a gente que é mais antigo, Uhum. a gente vê umas teorias que são importantes, mas tem outras que elas são meio complexas. Eu penso o seguinte, não é fácil, tá? Se alguém disser que é fácil, não é fácil. Mas também tem uma outra visão. Não é impossível. Primeiro, trabalhar com educação é trabalhar com muitas pessoas. E trabalhar com muitas pessoas é uma diversidade de ideias tamanha. Filtrar tudo isso é extremamente difícil. Porém, o que a gente pede, o que a gente solicita é que entendam o processo da educação. Porque isso fará total diferença lá na frente. Daqui a uns anos, ninguém vai lembrar de mim. Ninguém vai lembrar do professor. Mas o efeito daquilo que nós estamos fazendo hoje vai repercutir na vida do seu filho, na vida do seu neto. Não repercute hoje nas nossas vidas? Invisível isso, né? Sim. Então, quer dizer, se você pensa em entrar na educação, eu quero ser um professor, eu quero ser um pedagogo, eu quero ser alguém na área de pesquisa da educação, porque eu vou ficar assim, vou ficar assado, vou ganhar uma medalha. Talvez você nunca ganhe isso. O professor está em extinção? Se o professor está em extinção? É. Não acredito, não. Não acredito porque o sujeito talvez não queira se formar como professor hoje. Mas quando ele termina lá engenharia, direito, outras áreas como medicina, depois que ele passa 30, 35 anos exercendo a função, que ele já fez o seu papel para uma aposentadoria, quando chegar no final, quer dizer, se é que alguém vai aposentar agora, né? Mas quando chegar nessa possibilidade da aposentadoria, ele ainda é jovem, fala o seguinte: o que eu vou fazer agora para frente? Aí o que ele faz? Ele vai procurar uma pós-graduação, vai procurar um doutorado, vai procurar um mestrado, né? Para ele se formar, para poder passar aquela informação para outros. Então, professor, não entrará em extinção. Ponto. Distribuição de merendas. Distribuição de merendas. Nós fizemos distribuição de merenda e material de limpeza. O governo do estado investiu aí quase 8 milhões com as escolas do estado. Porém, o recurso da merenda é o recurso que vem do governo federal para o município. E aí as pessoas falam assim: como é que deveria ser a distribuição de merenda? E aí pergunta: você tem problema em falar sobre isso, Salatiel? Nada, nenhum problema. Isso é público. Isso é público. Você deveria distribuir, no caso as secretarias, distribuir a per capita. O que é uma per capita? O que uma criança comeria, de acordo com a faixa etária dela, salvo um caso ou outro, por dia. Então você multiplica aquilo por 20, por 19 dias letivos e entrega. E aí você vai entregar o quê? Um quantitativo, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de não sei o quê, certo? Ok. No caso de Apiacá, nós tínhamos um valor, que está lá no portal da transparência, comunicamos ao Ministério Público, nós temos esse valor, ponto. O ano passado não teve aula. Então nós pegamos os recursos que tinha e foi distribuído com a população. E aí nós entregamos uma cesta básica que representaria, se fosse pela per capita, 3 meses e meio. Só que aí todo mundo acha assim: não, vai entregar uma cesta básica todos os meses. Não, cesta básica é função da ação social. Educação não distribui merenda. Educação não se distribui nada disso. Porque se a gente olhar na história não muito distante de prefeitos da nossa região que resolveu mexer na merenda, foi processado e teve que devolver merenda. Então você não pode distribuir merenda para a população, não. Quem faz esse papel é Secretaria de Ação Social ou Desenvolvimento Social. Foi um caso atípico, porque para não estragar a merenda foi distribuído. Esse ano, por exemplo, nós não distribuímos. Por que não distribuímos? Porque o valor que nós temos em caixa hoje é um valor pequeno. Porque nós recebemos a partir de 0,32 centavos por aluno. Vocês acreditam num negócio desse? Parece que é impossível acreditar numa coisa dessa. Esse 0,32 por aluno. Por aluno. Isso por dia? Por mês? Por refeição. Por refeição. Isso. Aí você imagina isso, multiplica isso por mês. Quanto dá? Em torno de... R$6. Porque a nossa conta, de acordo com o calendário escolar, ela é feita por dias letivos. Nós temos que trabalhar, pela lei, 200 dias letivos e 800 horas. Então a criança vai para a escola, tem direito à refeição e etc e tal. E aí, por exemplo, o mês de janeiro, a gente não trabalha.
Mês de fevereiro, já começa uma semana que o mês começou. Então você vai trabalhar aí. Mês de janeiro, não trabalha, mês de fevereiro. A média de um mês para o outro vai entre 14 dias e 22 dias por mês. Não trabalha 30 dias. Então, para quem está do lado de fora, não entende muito isso. Ah, não, você tem que mandar merenda, mandar uma per capita para 30 dias, porque a criança come todo dia. Mas ela, na escola, só come ou só se alimenta naqueles dias. E a gente, no caso o município, qualquer outro município, recebe por aqueles dias de aula ministradas. E aí você faz a conta de 0,32 centavos e vê quanto dá. Que a família fica pensando, vão receber uma cesta básica, daqui a Então, 5 aí quilos a questão arroz, de cesta básica... 2 litros de óleo. A questão da cesta básica, ela não é função da educação. A gente não pode fazer isso. Excepcionalmente, você tem uma merenda lá, você tem que pegar e distribuir. Só que o governo federal, o governo do estado do Espírito Santo, fez isso. Ele gastou uma quantidade de dinheiro para as escolas do estado. E aí o município que recebe a partícula menor tinha que fazer o papel dele. E aí nós conversamos com o Ministério Público em Apiacá, dizendo o seguinte: voltará às aulas? Voltará. Então nós não iremos distribuir merenda. Porque se voltar às aulas, nós retornaremos sem merenda para as crianças. Beleza. Isso está lá no portal Transparência, está tudo lá, entendeu? Mas é importante falar nisso para as pessoas entenderem. Sim. Como é que é essa dinâmica, né? Sim. Como é que funciona essa dinâmica? Esses bonecos. Vamos falar sobre isso. Essa é uma outra invenção fantástica, né? Que é o uniforme. A Piacá ficou aí um bom tempo sem uniforme. Aí nós entramos, a secretária anterior tinha conquistado esses uniformes amarelos, que é um uniforme mais grosso, né? Um uniforme mais resistente, que nós entregamos para a educação infantil. Por quê? Porque as crianças, isso lava todo dia. Educação infantil de que idade? Ela começa a partir dos 6 meses de vida, né? E vai até os 5 anos. Sim. Aí vai depender da data de nascimento de cada um, né? Sim. Mas em torno de 5 anos, que é onde nós entregamos o kit. E até 5 anos. Isso. Então ele recebe esse material. E aí, junto a esse material, ele recebe... Pega, Marcelo. Isso. Ele recebe uma mochila. De acordo com o tamanho dele, claro, né? Ele não ganha mochila. Ainda ganha mochila. Você não ganhou? Na época eu não ganhei mochila. Poxa vida, ó. Se você voltar para Piacá, eu te dou uma mochila dele. Aí, ó. Beleza? Mas tem que se matricular, hein? Tá bom, então. Então, é uma mochila bacana, né? Nós queríamos um material que fosse de qualidade. Por quê? Criança sabe como é que é. E põe no chão e arrasta e puxa e não sei o quê. Então o material tá aqui. Ainda bate no outro com ela, né? Não, menos hoje, né? Por favor. E aí com o nome de Apiacá, com o símbolo de Apiacá. Essa aqui é a mochila para educação infantil. Por isso que ela é pequenininha. Aqui, do outro lado, eu tenho o uniforme branco, lá com as cores de Apiacá, que é verde, amarelo e vermelho. E aqui, uma mochila maior. Aí, ele aí. E aqui, Marcelo, ó, deixa eu só mostrar um detalhe aqui, ó. Vira para lá um pouquinho, para ver se a câmera pega também. Quem está nos ouvindo no rádio não tem como, mas pela internet tem. Aqui são as cores de Apiacá. Vermelho, verde e o amarelo, tá? O que nós fizemos com esse vídeo? Põe de ladinho. Tá vendo isso aqui? Sim. Isso aí representa isso, ó. É como se você tivesse olhando um livro assim. Aberto. Entendeu, Marcelo? Então, de longe, você visualiza o menino. Seja ele pequeno, grande, né? Então, de longe, você está vendo a criança. Então, esse é o uniforme. Essa é uma camisa grandona, né? Claro. Mas todas as crianças. Até na camisa tem essa dinâmica, né? Até na camisa tem a dinâmica. Aí, atrás está escrito o nome da secretaria. Vira, Marcelo, para mim, por favor. Vira mais. Vira o peitoral dela. Não, o peitoral aqui. Aqui, tem um símbolo do município, né? Sim, pode mostrar para cá. Isso. Aí. Né? Tem o símbolo do município, para que a criança pudesse ser muito bem ornamentada, né? Vamos dizer assim, né? Identificada, melhor dizendo, ao longo. Porque você vê uma criança, o carro já localiza isso rápido. Né? E as cores são bem destacadas, né? Então todas as crianças estão dessa O forma. Marcelo está sendo treinado para ser o assistente de palco. Nossa, rapaz. É o mais conhecido como hold, não? Isso. É o mais conhecido como hold. Ô, Salatiel, nós já falamos bastante coisa aqui. Qual a avaliação que você faz de você como secretário de Educação? Deixa eu falar uma coisa antes, porque vai acontecer agora nos próximos dias. No Dia das Mães, nós conversamos com o prefeito queria fazer uma indicação para fazer um concurso. A gente não sabia qual seria a dinâmica, mas aceitamos o desafio. Né? O prefeito chamou e falou, olha,
alguns lugares eu já vi no passado, concurso pro Dia das Mães, poema pro Dia das Mães, como é que a gente vai fazer isso? E eu aceitei o desafio, voltamos para a equipe, sentamos e bolamos um projeto. Então, o projeto era, toda criança que quisesse participar, iria escrever um poema, com tantas estrofes, com tantas linhas, tinha toda a regra para fazer isso. E no Dia das Mães, ele tinha que pegar o texto, ir para frente de uma câmera, quem quisesse, é claro, não era obrigado, e lesse o poema para a mãe e jogasse na rede social. Então, vários alunos fizeram, outros não fizeram, outros envergonhados não fizeram. Mas muitos fizeram. E aí, recolhemos todo aquele material na segunda-feira, depois do Dia das Mães, e começou uma dinâmica de seleção daquilo, porque foram muitos poemas. O projeto final era, nós iríamos certificar os alunos que participassem dessa dinâmica e fizessem tudo conforme nós havíamos combinado. Beleza, de acordo com a regra. O resultado está aqui, mas eu não vou falar. Por quê? Tem como dar uma suspensa, né? Eu não vou dizer. Só vou dizer o número de todos que participaram. Foram selecionados 19. Porque tinha um limite de números, ou nota a ser cumprido. E esses 19, do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, primeiro e segundo lugar, de cada ano, dentro do município de todas as escolas, então, todos os alunos do sexto ano competiam no sexto ano. Todos do sétimo e todos do oitavo. E todos do nono. Desses alunos, foram tirados o primeiro e o segundo lugar. Então, o primeiro e o segundo lugar receberão o certificado, a medalha e premiação em dinheiro, que já está liberado para ser pago. E aí, foi R$200 para o primeiro, R$100 para o segundo, medalha também para o terceiro e para o quarto, certificação. Então, já está aqui o resultado. Por que nós não vamos dar um resultado de primeira mão? Porque nós queremos mais. Tá? Da mesma forma que nós estamos fazendo com o livro da cultura, nós estamos fazendo também com o livro do Dia das Mães. Então, já está aqui um rascunho da capa do livro. Esse material está sendo enviado para a Biblioteca Nacional. Com o título Minha Mãe, Meu Melhor Presente. Esse é o título do livro, tá? E aí, a novidade, além dos poemas, todo poema, são os 19, né, daqueles que ficaram selecionados na reta final, e os premiados, é claro, serão traduzidos em libras. Então, numa página, você terá o poema e no verso, o mesmo poema em libras, tá? Então, a dinâmica é assim, ó, por exemplo, aqui eu fiz o teste, né? Nós conseguimos uma fonte em libras, então você pega o mesmo texto, adequa ele e converte ele em libras. Então, a tradução está aqui. Tá? Começando pela capa, desde o título, por exemplo, ó, Minha Mãe, aí a tradução em libras, com as mãozinhas. Tá? Então todo o livro será assim, está sendo montado, ele será registrado na Biblioteca Nacional, o livro registrado gera um número chamado ISBN, que faz parte da catalogação internacional de livros. Então, quando você pegar aquele número, você pode lançar no seu computador e você vai localizar o livro. Detalhes, no dia 26 de julho, que é o dia da festa da cidade de Apiacá, né? O grande momento da cidade de Apiacá. Nós, infelizmente, não teremos festa por causa da pandemia. Mas teremos alvorada, 5 horas da manhã, com a banda. Do qual você faz parte, né? Faço parte lá da banda. O Alessandro teve outro dia aqui, né? Falando sobre a banda 26 de julho. Isso. Então, nós vamos estar fazendo alvorada com o Sandrinho lá, com a banda 26 de julho, a partir das 5 horas da manhã, do dia 26. O ano passado, nós fizemos... E nós tínhamos 1.501 pessoas 5 horas da manhã assistindo, acredita? What? 1.500. Ao vivo. Sucesso total. Quando eu abri o Face, puf. Daí a pouco só começou a subir. Coraçãozinho, aquela coisa toda. Quando eu olhei, 1.500 pessoas assistindo aquilo. Mas, não, a questão não é só isso. Era 5 horas da manhã, meu. Né? E aí, a dinâmica foi muito bacana. E aí, esse ano, nós temos alguns motivos. E um dos motivos será, em algum momento do dia, que a gente não tem a programação ainda, fechada, mas no dia 26 de julho, nós vamos entregar o resultado do poema, que já está aqui, que eu podia entregar hoje, mas não vou entregar, não vou mostrar para vocês, causar mais suspense, né? No dia 26, tá rindo, né? Fazer igual criança, né? No dia 26, nós vamos entregar a premiação, com a presença da bandinha, só os vencedores, né? A gente não pode trazer todo mundo, vamos fazer a premiação, entregar as medalhas,
o prêmio em dinheiro que a prefeitura está oferecendo aos vencedores, e eu quero estar entregando via material digital o livro do Dia das Mães de Apiacá. E aí, esses professores, 4 professores participaram da correção, da coordenação. Os 19 alunos, enquanto eles existirem, no futuro, fazer uma pós-graduação, um mestrado, isso vai valer ponto, porque estará registrado na Biblioteca Nacional, e um dos pontos para se fazer uma pós-graduação, um mestrado, em qualquer época da vida, é ter material publicado. Então, esses alunos terão o primeiro material publicado. Cara, parabéns aí pela essa iniciativa. E a Piacá, né, eu já estive conversando com o Salatiel há uns 2 anos atrás, Sim. já contando essa história aqui. Nós gastamos quase umas 10 horas conversando sobre esses assuntos, né? Tem muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Mas alguma coisa mais que você gostaria de falar? Gostaria de colocar que hoje existe uma placa em Apiacá chamada Eu Amo Apiacá. Já viram, né? Que ele é um projeto nosso. Todo projeto que eu tenho em mente, eu faço um rascunho e mostro ao prefeito, né? Eu sou o secretário de Educação, exerço uma pasta, porém, eu sempre aprendi que nós temos liderança, né? Então, nós temos que prestar conta a alguém. Então, no meu caso... É um respeito, né? Respeito, claro. Nós apresentamos a ele, ele aceitou o desafio em montar aquele material, encontramos uma equipe lá, junto ao secretário de Obras da época, alguns pedreiros que aceitaram o desafio, né? E fizeram o Eu Amo Apiacá. Aquilo não foi feito fora, aquilo foi feito dentro de Apiacá, aquilo gastou em torno de 28 sacos de cimento, aquilo ali gastou 5 homens para fazer, aquilo gastou máquina, aquilo gastou tempo, aquilo nós pensávamos que não ia dar certo, porque no meio do caminho a gente não tinha um especialista naquela área, e aí apareceu um dos pedreiros e falou assim, como é que nós vamos fazer essa tábua curvar sem quebrar? E aí o sujeito pega uma maquita e começa a cortar meio centímetro na tábua. E depois ele começa a envergar a tábua e a tábua dobra. Naquele momento eu falei, vai dar certo. E já acabou. Os homens têm que ser analisados pela NASA. Né? É gente com vontade de fazer. É aquilo que você me perguntou logo na primeira pergunta. Qual é a motivação? A motivação é você estar com pessoas que querem fazer. Sem dúvida. Então, se você lança uma ideia, o prefeito chegou com uma ideia, a gente já capta aquele negócio, ele já fica animado. Quem está do seu lado e vê que você está mexendo no negócio, até quem não gosta de fazer, passa a fazer. Dá um ânimo, dá um gás a mais. Isso é vontade de fazer. E aí, moral da história, o negócio está lá. Eu amo Apiacá. Outro dia eu passei, tá a galera do pedal lá, tinha 6 crianças em cima daquele negócio. Falei, Jesus, se esse negócio não tivesse sido muito bem feito. Né? Então, mas não para por aí. Isso não é área nossa, né? Nosso propósito é a educação, mas em 2018, 2019, nós lançamos a ideia de uma árvore, você chegou a ver, né? Que foi a árvore de garrafa PET, 10 metros de altura, 1,20 m de profundidade, 1 metro de estrela, 1.248 garrafas PET de 2 litros, 7 quilos de arame que nós gastamos para mexer com aquilo, 5 dias, cara, para fazer aquele negócio, e aí tá lá. É isso que faz a diferença. E agora nós acabamos de fazer, tá conosco também o Fifi, né? Nosso amigo, faz parte da nossa equipe. Fifi, né? Filho do Paulo Guerra, nosso amigo. Da melhor qualidade, né? Da melhor qualidade. E aí nós tivemos lá na secretaria, mostrei a ele, nós fizemos 3 placas de identificação, nós vamos colocar outra em Apiacá, num outro determinado lugar, vamos colocar um em Uru e vamos colocar um em Bom Sucesso. Placas numa dinâmica diferente, né? É feita em concreto, em baixo relevo, o baixo relevo foi feito com isopor, e aí quando você começa a fazer aquela dinâmica, né? Você começa a ficar preocupado, ó, não tem nenhum especialista, né? Mas aí até aquilo que era para dar errado dá certo, porque a vontade é tão grande, né? Que as coisas funcionam, isso é bom. Quando você falou aí que essa parte dessa placa, Eu amo Apiacá. Eu amo Apiacá. Faz parte da educação, a Sim. pessoa amar a sua cidade. Não, né? sem dúvida. E aí tá lá. Hoje nós temos... Eu esqueci de falar do Pedal Apiacá, que é o Pedala Apiacá, que fez parte do projeto cultural. O projeto cultural também alcançou o Pedala Apiacá. E hoje, o Eu Amo Apiacá virou uma referência. Eles se encontram todos os dias, ou às 5h30 da manhã, o grupo que sai de manhã, ou a partir das 18 da noite, que é aquele pedal noturno por ali mesmo, né? Qual é o ponto de referência? Eu Amo Apiacá.
E você faz parte. Fazemos parte dessa história. Eu digo o seguinte, eu não sei quanto tempo eu vou ficar em Apiacá, né? A vida pertence a Deus. Eu nunca imaginei ir para Apiacá e hoje eu estou lá. Vai fazer 5 anos que eu estou em Apiacá. E 3 de secretário de Educação e praticamente 1 ano na cultura, né? Exercendo essa função. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá. Eu exerço uma função política e amanhã o prefeito chegar e dizer assim, olha, eu preciso dar uma oportunidade para uma outra pessoa exercer essa função. Eu entendo isso, porque eu já passei, é a 4ª vez que eu exerço uma função no município, né? Na nossa região. E aí, eu entendo isso. Ele não me deu a oportunidade um tempo, eu não tive a oportunidade de praticar aquilo. Se amanhã ou depois ele disser, olha, Salatiel, eu quero dar a oportunidade de outra pessoa, ótimo. Estou pronto para ir embora. Sabe por quê? Porque a coisa pública não é nossa. A coisa pública é do povo. A coisa pública não é nossa pessoal, ela é nossa coletiva. E tudo que nós fazemos tem que ser para o coletivo. Porque se nós não pensarmos assim, nós iremos infringir todo o processo legal do negócio, né? Então, a educação é mágica, a educação é transformadora, a educação é libertadora. Porque quando você começa a estudar, começa a aprender, o mundo se abre. As ideias se formam. E quando você fala da questão que faz a questão pública, sim, mas que nem todos que estão na função pública pensam dessa forma. Infelizmente, né? E o que você faz não é porque você está aqui. Ou seja, porque você está aqui. Porque eu te conheço, essa dedicação que você tem, esse desejo, essa criatividade, essa busca de resultados. Sim. Né? São poucos que têm coragem de enfrentar, porque você tem que enfrentar adversidade para concretizar vários projetos. Exatamente. E aí, nós nos deparamos, por exemplo, um projeto simples, mas que faz parte do projeto da educação. Todos os quadros de Apiacá eram, como em todas as escolas da nossa época, quadro na parede, né? E nesta parede um quadro negro, ou um quadro verde. Aquele giz agradável, né? Aquele giz, né? Com a poeira, aquela coisa toda. Então hoje nós temos todas as escolas de Apiacá, são 7. Nenhuma delas tem quadro de giz mais. Mas você fala assim, você arrancou o quadro de giz? Não. Ele está lá, só que ele virou um mural. Independente da cor da sala. Todos os nossos quadros foram pintados de branco e de tinta a óleo. Por quê? Porque o professor vai poder colar o cartaz dele lá e não usar mais a parede, né? Ele tem uma limitação que é o ex-quadro de giz. Mas na sala, todas as salas têm calendário, tem lousa e o professor tem a caneta e a tinta para ele poder escrever e um apagador para aquilo ali. É o mínimo que a gente pode oferecer. Então fica aí a nossa gratidão a todos os profissionais da educação. Porque quando a gente fala, mas só voltar com o professor é simples. Não é. Porque o professor também é um trabalhador da educação. Só que para esse professor chegar e usar um quadro com uma caneta, ele precisou preparar para isso. Ele precisou estudar, ele precisou se organizar para dar aquela aula. Porém, para ele encontrar uma sala limpa, para ele encontrar um quadro em lousa naquela parede, precisou de uma licitação, precisou de alguém produzir esse quadro lá atrás, né? Precisou de alguém pensar nesse alumínio, pensar nessa lousa. Então, nós não fazemos nada sozinho, é uma equipe, seja ela nossa ou paralela. E aí, para chegar na escola e ver o quadro limpinho, eu preciso de uma servente. Eu preciso de um pessoal de apoio que esteja ali fazendo aquilo todos os dias. Não são professores, mas faz parte do ciclo da educação. Nesse período de pandemia, Ebenezer, vale a pena ressaltar, nós temos muitos professores em estado de depressão. Nós temos muitos professores sofrendo, sabe por quê? Porque hoje ele estava acostumado a ir para a sala de aula, acostumado a entrar na sala de aula com 20, com 30 meninos e meninas todos os dias, e de repente aquilo para. Causa um baque, causa um desespero interno. Nós somos humanos. De repente a gente tem que parar para uma cirurgia, ou porque parou porque estava doente, a gente não fica ruim, porque não saiu na rua, porque não foi no mercado. Agora você imagina um sujeito acostumado a fazer aquilo tantos anos, da noite para o dia alguém fala assim, a partir de amanhã você não vai mais. Então eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Hoje eu estou na cidade de Apiacá, nós temos lá quase 200 pessoas envolvidas na educação. Aí nós temos Bom Jesus do Norte, por onde eu já passei, Calçado, por onde eu já passei, Bom Jesus do Tabapuana, por onde eu já atuei em FAETEC, a PAI e outras instituições aqui.
Professores, muito obrigado. Não importa a sua função dentro da escola. Coordenador, pedagogo, inspetor, supervisor, orientador pedagógico, diretor. São pessoas que estão pensando na educação das nossas crianças. Isso precisa ser valorizado, altamente valorizado. Porque nós estamos falando de uma mudança de sociedade. Nós estamos falando de uma mudança de perfil. Nós estamos falando de mudança e formação de caráter. Nós não gostaríamos que amanhã prendesse alguém. Nós não gostaríamos de amanhã que você precisasse roubar alguém, violentar alguém. Sabe aonde nós vamos aprender isso? Dentro dos princípios básicos da educação. E aí nós vamos pensar também na questão de que o Ebenezer é prático nessa situação, que é a questão da fé. E aí nós estamos limitando um monte de coisas e esquecemos da fé, que ela é básica na nossa função, no nosso dia a dia. Eu não posso perder a minha fé e nem a minha esperança. Não interessa onde você professa a sua fé. Nós estamos aqui para falar de religião. Mas nesse momento, nós temos que agradecer todos os dias. Ah, mas eu vou agradecer como? Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi não sei quem, perdemos amigos. Mas nós vamos agradecer pelo tempo que aquela pessoa teve a oportunidade de conviver conosco, de participar da nossa existência. Isso é bom demais, demais. Ó, se deixar aqui, nós vamos falar até amanhã, tá? Porque nós vamos caminhando para o encerramento aqui. Outro dia vem aqui, nós vamos preparar uma outra pauta, né? Vamos preparar. Pra outra pauta. Que não falta aqui é assunto, hein? Vamos passar o dia inteiro aqui. O quê? Vamos passar o dia inteiro aqui falando. Isso aí, sobre a situação que você colocou agora, da questão da fé, da questão da passagem. Inclusive, essa questão da passagem, na questão da educação, ela é muito importante, porque nós temos que ter em nossa mente que nós somos de visita. Não tem aquela visita que vem na nossa casa, né? Que a gente fica feliz, puxa vida, né? Quando vai embora, a gente fica triste. Principalmente quando a gente é pequeno, né? Sim, sim. Ou quando a gente já é avô, às vezes fica um neto, uma neta, uma pessoa de dia, quando vai embora, pô, dá aquela tristeza, né? Falta, Mas bom quando a gente, puxa vida, que pena que foi embora. Exatamente. Porque valeu a pena a vida dessa pessoa. Exatamente, né? exatamente. Então, isso é bom demais, né? Isso é muito importante. E com relação à equipe, a questão da educação, que você fez essa colocação, nós vamos falar da equipe. Sim. Porque todas estas funções faz parte da equipe da educação. Sem dúvida. E isto precisa ser valorizado. Exatamente. E toda a equipe entender como funciona. Então, vale ressaltar aqui, eu trouxe até um dado que eu anotei aqui para falar mais um pouquinho, né? No ano de 2000... O cabelo do Marcelo vai até crescer mais depois disso. Vai. Então, vai crescer mais. Rapaz, eu gostei desse negócio, cara, ficou bacana. Não tinha visto ainda não, gostei. Tava pensando até fazer, mas acho que não vai ficar bom não, né? Não deve ficar legal. Não, né? Não vai, não. Tá certo. Mas em 2019, o prefeito colocou um projeto na Câmara para que acertasse a questão do salário. Então, em 2019, a PH deu 4,17% de aumento. Uma correção. Isso. No ano de 2020, o prefeito deu 12,84% para o pessoal, quer dizer, para o concursado na educação, professores. 2021, a meta era 5,21%, porém o governo federal não autorizou. Então, o dinheiro de onde sai o pagamento que vem para o município faz parte do repasse do Fundeb, faz parte do governo federal, né? E aí, esse recurso, ele é do professor, ele é do especialista na educação. Porém, se o prefeito entender ou não entender esse processo, fica muito difícil. Então, o que foi feito em Apiacá? Todo acréscimo, né, salvo aqueles que a lei permitiu ou não permitiu, ele vai incorporando no salário. Porque se ele aposentar hoje amanhã, aquele é incorporado no salário. Então, tudo que a lei permitiu que fosse incorporado no salário do professor, foi incorporado. Inclusive os aumentos. Tá? Então, se ele sair hoje, ele não sai com um salário básico, como em alguns casos. Tá? Ele sai com toda aquela vantagem que ele ganhou. Isso é o entendimento do gestor, eu estou falando referente ao prefeito de Apiacá. Tá? Eu estou em Bom Jesus do Norte, Bom Tabapuana, Calçado, mas eu não posso falar sobre isso. Posso falar de Apiacá. Então, esses valores que eu estou dizendo foram os recursos repassados, ou os valores repassados para os professores de Apiacá. Porque fica um negócio meio assim, não está em outra cidade, está falando... Não posso falar de outro lugar, posso falar de Apiacá. Sim. São recursos que foram repassados
O prefeito manda um projeto de lei, o prefeito A Câmara. para a Câmara vota, o prefeito sanciona e vira lei. Então isso já é lei. Então 2019 o professor ganhou 4,17, 2020 12,84, 2021 estamos aguardando a autorização do governo federal para tal. Porém, ainda é pouco. Ainda é pouco, porque o salário do professor podia ser muito melhor. Porém, não é competência nossa em estabelecer salários. Mas nós vamos fazer aquilo que a lei permite. Se a lei permitiu, nós vamos fazer. Existe o Fundeb, existe um saldo de Fundeb que normalmente se fala isso Sim. de final de ano. Ok? Alguns municípios, isso faz um Uhum. rateio Sim. que hoje não se ouve falar mais nisso. Sim. A Piacá, eu acho que era uma cidade que algumas vezes fizeram isso. Isso. Não tenho certeza, mas creio que sim. A pergunta tem sido feita, inclusive algumas pessoas têm ligado para perguntar sobre isso, e um amigo nosso que é vereador em Boas do Norte ligou outro dia perguntando como é que faz para o repasse do Fundeb. E a resposta que eu dei para ele por telefone eu vou te dar agora. Eu disse o seguinte: quando é que você faz o repasse do Fundeb? Você pega todo o saldo no final do ano de sobra que não foi utilizado dentro da educação, divide entre os professores efetivos e faz um rateio como você usou. Porém, o município que faz o dever de casa 100%, não estou dizendo que está errado você repassar, mas qual que é melhor? Você repassar X, que é importante, no final do ano, ou você dividir aquilo mês a mês e entregar ao profissional que ele tem direito? Então são duas visões. Então eu vou deixar, não vou gastar e vou distribuir no final do ano, ou eu vou fazer isso mês a mês. Então 2019, a Piacá deu R$520 de sobra para cada profissional, né? O rateio que sobrou lá dentro do repasse do Fundeb deu para distribuir R$520. O ano passado já não foi feito. Por quê? Porque nós empregamos o total que era para gastar, que era os 25%. Então o prefeito caminhou em cima. Por isso que 2020, por exemplo, ele deu total que o governo federal mandou, 12,84. Se tinha um recurso, o que é melhor? O que é mais vantajoso? Você receber mês a mês ou esperar esse negócio chegar no final do ano? Então a resposta é essa. Ou gasta durante o ano, ou terá que fazer rateio no final. Porque o dinheiro do Fundeb não pode ser desviado, não pode ser usado em outro lugar, está no portal da transparência 100%, se não estiver em nenhum município, é necessário estar para que seja transparente aonde foi gasto o dinheiro do Fundeb. A Piacá funciona assim. Funciona dessa forma. Eu espero que outros municípios, que eu não acredito que funcione, mas não é... Eu não posso falar de outro município, eu tenho que falar hoje, porque sim. hoje eu estou ligado, né? Eu repito, não sei por quanto tempo, eu não pensava nunca em Apiacá, mas recebi a oportunidade de estar lá com o Fabrício, né? Não conhecia, para você ter uma ideia, ele me convidou, ou fez o convite a mim, por conta das maluquices, né, que a gente andou fazendo lá, de projetos, de não sei o quê. Pô, vamos tentar fazer um negócio desse agora na rede inteira, né? Então, deixo aqui a minha saudação ao prefeito, Fabrício, pelo carinho, né, que tem tratado com a coisa pública. Ele não é político, ele é um empresário, né, mas tem feito uma dinâmica em Apiacá. No entanto, foi reeleito, né? Sim. O vice-Claudão, o Cláudio, e aí fica aí os cumprimentos aí, a procuradoria, ao Marcelo, a Adriana, também nosso amigo Silvestre tem dado lá um apoio. O Marcelão, É o cara, né? E aos secretários, ao Rogério, de administração, ao Expedito, que está lá junto à Agricultura, a secretária de Saúde, que é a Flávia hoje, o Cláudio da Ação Social, nós temos, vamos ver quem que eu vou lembrar mais, o Astolfo, na Finanças, temos também a Simone no Meio Ambiente, o Peixe, na obra, né? Hoje ele está exercendo a função de secretário de obras, e a todos aqueles servidores, deixa aí os nossos cumprimentos, porque educação é uma rede. Todos os servidores, não só da educação, mas também de todas as demais secretarias. Parabéns aí ao povo da saúde, que hoje nós estamos com a educação, os professores praticamente todos vacinados, está faltando o restante do pessoal, mas os professores já estão vacinados quase 100%. Então fica aí os nossos agradecimentos a estes que fazem, desde o gari, do cara que colhe o seu lixo todos os dias, né? O sujeito que está lá preparando o seu esgoto,
Isso é fundamental para a cidade. Então nós precisamos valorizar esse profissional. E né? muito. Respeitando principalmente, né? Você tem alguma coisa dentro de casa, aí a gente vai ver o lado educacional, né? Não joga o lixo numa sacola e joga lá no caminhão, não. Põe numa garrafinha PET, entrega na mão do sujeito e fala, ó, aqui tem uma garrafa quebrada. Tem uma agulha, de repente, na sua casa, alguém precisou tomar uma vacina, uma injeção, o enfermeiro foi lá, pega isso, põe dentro de uma garrafinha PET, né? Se tem alguma coisa molhada, estragada, mostra o sujeito onde é que está isso. Porque vai evitar uma série de situações. Quer dizer, pensou, o cara está trabalhando, mete a mão naquele lixo, espeta a mão no vidro, traz um problema de saúde desnecessário. A gente podia ter evitado aquilo. A gente começa fazendo ações, são ações pequenininhas, né? Que vão crescendo. Então fica aí os nossos cumprimentos a todos os funcionários, começando pelo prefeito, a todos os funcionários da cidade de Apiacá. Obrigado aí, Salatiel. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Não, só para deixar filmando ali. Nós vamos falar aqui. Tá show. A sua assistente aqui, nome dela que eu me falo. Leidiane. Leidiane. Trabalha com a gente lá na secretaria. Obrigado, Leidiane, sua presença aqui. O Fifi, né? Você trouxe Tava junto com a gente lá. Ele tá de segurança. Ele tá, você viu, né? Olha a pose dele. Você viu, né? Você viu que o peso é grande, hein? Marcelo, brigadão aí. Brigadão a todos aí. E até outra oportunidade. E aí a última fala é, se assumirmos unicamente a narrativa de que só houve perdas nesse período, nós perderemos a oportunidade de aprender. Então, mesmo em momento de luta, há momento de glória e de aprendizagem. Muito obrigado.